Meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus pelo corpo físico, este instrumento que Ele nos emprestou por misericórdia para trabalharmos a nossa melhoria. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não estamos aqui em processo punitivo, porque Deus é amor. Deus nos ama infinitamente e não nos castiga, pelo contrário, nos oferta infinitas oportunidades para que possamos melhorar, para que possamos nos despertar para os verdadeiros valores, o verdadeiro sentido da vida, para que possamos enxergar a vida com o colorido que ela possui. Por isso, agradeçamos ao Pai por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré para nos auxiliar neste processo de melhoria. Jesus de Nazaré que veio à Terra e nos deixou de forma exemplificada este fabuloso código pedagógico que é o seu evangelho de amor, este código que nós encontramos à nossa disposição, todos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso despertar. Não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu agradeço neste momento a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que possamos juntos mais uma vez, virtualmente falando, mesmo distantes fisicamente, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais este momento, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando já a parte segunda, o livro segundo, o capítulo quarto da pluralidade das existências. No nosso último encontro, começamos um item novo neste capítulo quarto, pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Então, estamos estudando acerca das transmigrações progressivas da alma. Estudamos a questão 189 e hoje estudaremos a questão de número 190. Nesta questão 190, Kardec, seguindo esta ordem cronológica, esta ordem didática que foi aqui colocada na forma de organização dos assuntos, nesta caminhada da alma, Kardec formulou o questionamento 190 da seguinte maneira: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Qual era o estado nosso que hoje aqui nos encontramos, já na condição de humanos ou a caminho da humanização? Qual era o estado meu, o estado seu, o estado de cada um de nós na condição de seres imortais, almas, em nossa primeira existência corporal, animando um corpo que estava ali iniciando a sua caminhada?
rumo à humanização? E os espíritos superiores, de uma forma bem clara e sucinta, responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: que o estado da alma, na sua primeira encarnação, era o da infância na vida corporal. Então, o nosso estado de alma, na nossa primeira existência corporal, exatamente o estado da infância do ser humano, lá na sua primeira infância, na condição de um bebezinho frágil, na condição de um bebezinho de colo, necessitando completamente dos cuidados das mães, em especial, mas dos pais em conjunto, mas de uma forma muitíssimo especial da mãe, para que ele ou ela possa sobreviver. Então, o da infância, da vida corporal, porque neste momento, lá na primeira existência corporal, a nossa inteligência naquele momento se encontrava ali de uma forma bem escondida, iniciando o seu desabrochar, porque neste momento a alma estava ensaiando os seus primeiros passos para a vida. Então a resposta, de uma forma direta pelos espíritos superiores, ficou da seguinte maneira: que o estado da alma na sua primeira encarnação era exatamente o da infância na vida corporal, porque a inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, na nossa primeira existência corporal, nós estávamos ensaiando os nossos primeiros passos para a vida. Naquele momento em que nós recebemos o sopro de Deus, conforme nós encontramos lá na Gênese mosaica, recebemos aquele sopro de vida ou sopro divino e nos tornamos um ser vivente, ganhamos uma identidade, saímos daquela condição de um princípio inteligente para a condição de uma inteligência a desabrochar, iniciando os seus primeiros passos para este desabrochar nesta caminhada da vida, conforme nós encontramos nas questões iniciais do Livro dos Espíritos, lá em especial na questão de número 23, depois na questão 76, quando Kardec fala acerca deste espírito com E minúsculo e depois espírito com E maiúsculo, a partir da questão número 76, quando realizamos esta transição que não sabemos quando isto aconteceu, que saímos do princípio inteligente para a condição de uma inteligência e começamos as nossas primeiras existências em corpos humanos. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 190 para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea de livros Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Já estamos no volume de número 4, ou seja, o quarto volume, capítulo 37. Neste capítulo 37 do volume 4, nós encontramos os comentários de Miramês a esta questão número 190, e que tem o título de Primeiros Ensaios, os primeiros passos na vida. Então, Miramês começa os seus comentários a esta questão 190 da seguinte maneira: que nos primeiros ensaios para a vida, a alma se encontra na infância. Conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, nos primeiros ensaios para a vida, aqui repete Miramês, a alma se encontra na infância. E neste caso, na primeira infância mesmo, tomando o corpo, a infância continua, mas a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, ainda que em estado latente.
Então, todos nós que ainda nos encontramos nesta condição evolutiva, ainda nos encontramos nas trevas da ignorância, todos nós temos em nós, na condição de sementes, ou nesta condição latente, todas as qualidades que um anjo possui, que um anjo já desabrochou nele, já evoluiu, já eclodiu nele através do tempo e através do esforço constante trabalhando no bem. Então, assim, Miramês nos lembra que todos nós, na condição onde nós nos encontramos e quando nós começamos a nossa caminhada, lá na condição de primitivos, nós já tínhamos em nós, depositados por Deus, estes princípios, estas qualidades angélicas que os anjos possuem. A justiça, lembra Miramês, nos garante os mesmos valores dos grandes sábios, mas é preciso ser desenvolvida esta capacidade espiritual que todos temos. Então aqui ele nos lembra, assim como falou dos anjos, que todos nós, por justiça divina, temos em nós os valores dos grandes sábios, mas é preciso que desenvolvamos estes valores assim como eles desenvolveram através do tempo e do trabalho. E aí acrescenta que a força maior que nos ajuda a despertar o celeiro nos cofres da consciência é o tempo. Então a força maior que nos ajuda constantemente a despertar estes valores, despertar estes princípios, chama-se tempo. Esse tempo, conjugando com os nossos esforços, tempo e esforço, então esse tempo conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos. Então, esforço e tempo, precisamos combinar, precisamos conjugar estes dois valores para que possamos despertar em nós as qualidades espirituais elevadas, capazes de nos tornar anjos. E conforme nos diz a letra daquela música, um dia todos nós seremos anjos. Mas é preciso que nos esforcemos, é preciso que acreditemos nisto e não fiquemos parados, desperdiçando ou aproveitando mal o tempo. Não podemos ficar sentados à beira do caminho, olhando e percebendo a vida passar. É preciso que, conforme nos falam os espíritos superiores, que é preciso que arregacemos as mangas e coloquemos mãos à obra. Então, conforme aqui nos lembra Miramês, que o tempo, conjugando com o nosso esforço, tornar-nos-á um dia, ou melhor, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais um dia, de forma tão elevada que será capaz de nos tornar anjos. Então, um dia todos nós seremos anjos. E aí ele nos lembra acerca da nossa caminhada, porque em muitas situações nós imaginamos e até falamos que aqueles nossos irmãos que ainda se encontram habitando as selvas, seja aqui no Brasil ou em outros países, que eles estão iniciando a sua trajetória, os nossos irmãos indígenas. E Miramês nos lembra que a maioria deles não estão nesta condição assim de primitivos, que eles já têm desenvolvida uma certa inteligência, que eles já caminharam bastante. Então ele lembra da seguinte maneira, que os índios nem sempre são almas nas primeiras reencarnações ou primeiras encarnações, porque em quase todos os indígenas,
já desperta ou já desponta certa inteligência que o espírito primitivo não possui ainda. Então, os indígenas já possuem, em sua maioria, uma inteligência desenvolvida de tal forma que os espíritos primitivos não possuem ainda. Eles, os indígenas, têm paixões, têm ciúmes e, de certa forma, muito raciocínio. Não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais. Então aqui Miramês nos lembra, conforme a doutrina espírita nos mostra de uma forma clara e transparente, que nós não andamos para trás. Não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais. Não iremos perder em momento algum as conquistas ou alguma coisa que tenhamos aprendido espiritualmente falando em uma determinada existência. Então aqui ele lembra que não existe regressão em se tratando de conquistas espirituais, mas há sim em relação ao ambiente onde reencarna. Então nós que aqui nos encontramos hoje, habitando o chamado mundo civilizado, nós poderemos, de uma forma muito tranquila, sem ter injustiça, porque não existe injustiça por parte de Deus, reencarnarmos em um mundo completamente diferente deste que nós nos encontramos hoje, no meio da civilização. Nós poderemos perfeitamente, em uma nova existência, reencarnarmos em uma taba indígena. Nós poderemos perfeitamente voltar nesta condição para o nosso aprendizado, para aprendermos alguma coisa que não tenhamos aprendido ainda, ou não tenhamos aprendido naquele momento, ou naqueles momentos em que reencarnamos diversas vezes em tribos indígenas. Se perdemos naquele momento oportunidades valiosas para o nosso aprendizado, então sem sombra de dúvida que hoje nós poderemos voltar lá no meio indígena para aprendermos com eles e também ensinarmos o que nós já aprendemos e que caminhamos um pouco mais do que aqueles irmãos nossos que se encontram lá na tribo indígena. Porque para Deus não existe nenhuma diferença. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. O que existe de diferença são o pouco mais que um caminhou do que o outro em relação ao aprendizado, em relação ao aproveitar as oportunidades. Então aqui Miramês nos lembra desta forma e acrescenta que um grande intelectual, por exemplo, de um país civilizado, aqui ele está falando de um grande intelectual, seja aqui do Brasil, seja qualquer um de nós, mas aqui ele está falando de um grande intelectual de um país civilizado, pode voltar em uma taba indígena para repetir um aprendizado que ele esqueceu ou que não aproveitou aquela oportunidade devido à sua prepotência, devido à sua arrogância, devido ao seu luxo, bem como sua avareza e sua luxúria. Ele muda de escola, ou seja, aquele sábio ou qualquer um de nós, mudamos de escola sem regredir no que aprendeu. Ou seja, não existe regressão neste sentido espiritual. Então nós mudamos de escola, seja para uma escola mais evoluída, seja para uma escola menos evoluída, seja para uma escola igual a esta que nós nos encontramos, sem que regridamos ou sem que aconteça uma regressão neste sentido espiritual. Não andamos para trás, caminhamos sempre para a frente. O máximo que podemos fazer, o máximo que pode acontecer conosco é ficarmos assim de uma forma estacionados.
Mas mesmo assim, quando nós achamos que estamos estacionados, sem que percebamos, nós estaremos caminhando, nem que seja 1 milímetro em uma existência corporal, nós caminhamos sempre, mesmo que não percebamos, porque a justiça de Deus é perfeita e a justiça sempre opera em benefício de todos nós. Um, um senador romano de épocas recuadas, lembra Miramês, que um senador romano arrogante, prepotente, de uma época recuada, pode renascer em tribos de criaturas quase que completamente selvagens, que se alimentam de insetos, de pequenos animais, de pequenos roedores, que nós nem imaginamos e nem aceitamos nos alimentarmos com este tipo de alimento hoje no nosso mundo civilizado, mas uma criatura sim, conforme eles citam o exemplo de um senador romano de época recuada, pode renascer em uma tribo assim, onde por vezes ele se alimenta de alimento que hoje ele não aceitaria se alimentar, para que possa refrear o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência e dar valor às companhias de que se veja cercado. São mudanças de posição, mudanças de família, mudanças de ambiente, bem como de cor de pele, de credo religioso, de filosofia, de doutrina e assim sucessivamente. Então são mudanças que nós necessitamos para o nosso aprendizado, mudanças de posição social, mudanças de agrupamento familiar, mudança de países, mudança de ambiente e assim sucessivamente, objetivando a disciplina esquecida para se regalar nos valores transitórios. Então, em muitas situações, nós nos esquecemos da disciplina para nos regalar nos valores transitórios da vida. E aí, em uma outra oportunidade, nós precisamos retornar àquele ambiente mais uma vez para darmos valor à disciplina, para que possamos dar valor às companhias com as quais nós nos encontramos ou nos encontrarmos naquele ambiente, porque a alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes, sem nem sinal de razão, e também não se vê a riqueza moral por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Então, assim é a alma no início da sua trajetória, lá na sua primeira infância espiritual, como na primeira infância humana, onde os nossos valores estão dormindo em pleno sono, e não conhecemos este sentimento de fraternidade. Essas almas que estão, ou quando nós iniciamos a nossa trajetória, estão bem distantes do estágio atual das criaturas humanas que se encontram hoje na Terra. Então, estas almas, ou nós, quando nós iniciamos a nossa trajetória, bem como todas as almas que estão nesta condição de início de trajetória por onde nós já passamos, estão muito distantes da condição onde nós estamos hoje aqui na Terra. Apesar de em muitas situações, aparentemente, assim, parece que não caminhamos muito, porque em muitas situações nós ainda nos comportamos como verdadeiros selvagens aqui no nosso meio, que dizemos ser um mundo civilizado. Então, assim é a nossa caminhada. Aqueles que estão iniciando, ou quando nós iniciamos a nossa trajetória, estávamos muito distantes da condição onde nós nos encontramos hoje, bem como, lembra Miramês, bem como
nós hoje nos encontramos muito distantes daqueles que se encontram em mundos venturosos. Será que é possível nós imaginarmos qual é a distância que separa, seja essa distância para a nossa caminhada, que ainda nos separa, nós, hoje, na posição onde nós nos encontramos, qual é a distância que nós nos encontramos daqueles espíritos que já alcançaram aquela condição de angelitude? Será que é possível nós imaginarmos, nós medirmos quanto tempo nós levaremos, quantos séculos ou quantos milênios de trabalho, de esforço constante para chegarmos à condição de angelitude, para chegarmos à condição mínima necessária para habitarmos um mundo venturoso, um mundo feliz? Então, assim, Miramês nos lembra acerca desta nossa caminhada, que essas almas estão bem distantes do estágio atual das criaturas humanas que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, o nosso dever não é ficarmos de braços cruzados. O nosso dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e na sabedoria. Então, o nosso dever é nos esforçarmos, caminharmos sempre no amor e na sabedoria. Porque a humanidade da Terra já passou milênios vestindo e revestindo corpos e ainda precisa de muitos milênios e de muitos corpos para se iluminar interiormente. Então, nós que aqui nos encontramos, não somos espíritos novos, não somos espíritos jovens. Nós, conforme ele nos lembra, nós, a humanidade terrena, todos nós já passamos por milênios e milênios de experiências, vestimos e revestimos diversos corpos e ainda iremos precisar de muitos milênios e muitos corpos para nos iluminarmos interiormente. Os princípios educativos Jesus nos legou há 2000 anos. Então, os princípios educativos Jesus nos deixou há 2000 anos, certo de que algum dia todos nós poderíamos aproveitar essa bênção de Deus que veio ao mundo por intermédio de Jesus de Nazaré. Os ensaios, lembra Miramês, como o título do capítulo, estes ensaios, os primeiros ensaios, então os ensaios deverão continuar. Então nós ainda estamos fazendo ensaios para a vida. Então os ensaios precisam continuar. Ainda estamos na parte teórica. A maioria de nós nos encontramos na parte teórica e nela devemos nos amadurecer através da vivência. Então nós ainda nos encontramos na parte teórica e precisamos nos amadurecer na vivência. Então precisamos vivenciar estes ensinamentos do Cristo. Esses são os caminhos que todos nós devemos percorrer, degrau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. Vamos trabalhar, nos convida Miramês. Vamos trabalhar, vamos lutar conosco mesmos, dominando nossas paixões, nos libertando das inferioridades. Então aqui ele nos convida, nos conclama para o trabalho, nos conclama para a luta. Não a luta contra os nossos irmãos de jornada, mas a luta interior contra as paixões que teimamos carregar conosco. É uma luta de nós para conosco mesmos, para nos libertarmos das trevas da ignorância, nos libertarmos da inferioridade. E aí ele encerra estas reflexões dizendo o seguinte, que o espírito
O espírito passa por todos os reinos da natureza terrena, ou como queiramos, da natureza física. São ensaios, e quando o princípio inteligente toma forma humana, conforme havíamos dito anteriormente, conforme Kardec colocou lá na questão número 76, sobre espírito com E minúsculo na condição de princípio inteligente, e espírito com E maiúsculo na condição de uma individualidade, de uma inteligência. Então aqui Miramês coloca que nós, quando começamos os nossos primeiros ensaios, quando o princípio inteligente toma a forma humana, começa a sentir claridades da vida imortal. A forma humana é o vestibular. Então, a forma humana, quando nós iniciamos a nossa trajetória de inteligência na forma humana, nós começamos este vestibular para a vida espiritual. Então, a forma humana é o vestibular para a vida espiritual. Deus não tem pressa, mas fez leis que impulsionam o progresso. Então Deus não tem pressa. Deus fez leis perfeitas que impulsionam o nosso progresso. Mas se Deus não tem pressa, nós precisamos ter pressa e trabalharmos, conforme aqui nos convida Miramês, trabalharmos, lutarmos contra as imperfeições que teimamos carregar conosco, para que possamos chegar de uma forma mais rápida a esta condição de angelitude. Todos nós queremos habitar mundos melhores do que estes mundos pelos quais já passamos, do que este mundo onde nós nos encontramos hoje, apesar de o planeta Terra ser uma escola maravilhosa, mas nós queremos progredir, nós queremos habitar mundos felizes. Então é preciso que trabalhemos, é preciso que lutemos, domando as más paixões, domando as nossas inclinações para o mal, substituindo estas paixões por virtudes, porque assim um dia nós caminharemos de uma forma mais leve, nós galgaremos mundos superiores, que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por aqui nos encontrarmos reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.